camisa, além de ser do Náutico, né, um clube centenário, camisa vitoriosa, né? E foi usada muito em 2002, né? 2002 em diante, onde fomos campeões no Arruda também. No dia em que a seleção foi pentacampeã, né? A seleção foi pentacampeã pela manhã e a gente decidiu o título no Arruda à tarde. E graças a Deus tivemos uma boa jornada, onde o Fumaça, né? Fumaça fez o gol e garantiu o nosso bicampeonato. Mas é uma camisa que traz boas lembranças, né? E a gente fica assim muito feliz por ter usado ela, fazer parte, né, de toda a história aqui do Clube Náutico Caparibe de 2001 até hoje. Essa camisa, ela foi escolhida, né, porque você marcou uma época vestindo essa camisa e hoje a gente faz essa homenagem para você, né? A gente lança nova camisa, novo uniforme número 2 do Náutico. Em sua homenagem, a gente pode ver que atrás da camisa, né, tem o seu nome. Eu queria que você falasse um pouco dessa camisa que você está vestindo. O que é que você achou quando você viu, o que é que você sentiu e a importância para você de ter seu nome marcado na história do clube de uma outra maneira. Cara, assim, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei feliz quando fiquei sabendo que teria essa homenagem de uma série Ídolos, né? Os outros jogadores também que foram homenageados, o Mauri, né? O Bizu, né? Essa galera que fez história. Fiquei muito feliz, a camisa realmente ficou muito bonita, veste muito bem e feliz em ter mais essa homenagem, né? No Brasil, poucos clubes eles valorizam os ídolos e principalmente fazer homenagem quando eles estão vivos, né? Eu acho que isso que é o mais importante, valoriza. Tem que parabenizar também todo o pessoal aí, vocês do marketing, que fizeram a camisa, né, que reproduziram ela, ficou muito bonita. Tenho certeza que o torcedor vai gostar, né? E eu fico assim de uma felicidade muito grande por mais essa homenagem, né? Aqui dentro do Clube Náutico Caparibe, porque todo mundo sabe, na verdade, né, o meu sentimento quanto ao clube. Sentimento de gratidão, um clube que me abriu as portas, né? Era um desconhecido, na verdade, né? Lá em 2001, né, cara? Tantas histórias assim bonitas que quando a gente chegou aqui, né? Ninguém conhecia, né? Aquele cara baixinho que veio lá do interior do Rio Grande do Sul, tinha sido goleador lá em Lages, no ano 2000, né? No inío do ano. Então foi, não sei nem usar a palavra, né? Se seria uma aposta ou o que foi, né? Mas graças a Deus, assim, com a ajuda de todos os companheiros, né? Que eu sempre deixo bem claro que os meus companheiros, eles são muito importantes. Eu falava muito para Jorge que nós éramos, assim como para o Thiago também, que nós éramos apenas uma engrenagem, uma pequena peça da engrenagem. A gente só tinha o trabalho de colocar a bola para dentro, né? Porque os times, né, os companheiros que a gente jogou, eles eram de alto nível, eu principalmente, né? Que vim de um time de segunda divisão, né, do campeonato lá de Santa Catarina. Passei ainda no Brusque, né? Então, para mim, é de uma felicidade muito grande. Parabenizar todos vocês mais uma vez pela produção da camisa, ficou muito bonita mesmo. E agradecer, né? Agradecer sempre a Deus e as pessoas que estão ao meu redor que me ajudaram a construir toda essa história. Falando um pouco dessa camisa ainda, né? Você é um cara que eu acho que, por ser ídolo, deve estar bem acostumado a autografar, seja camisa, foto, enfim. Eu tô achando que essa camisa aí você vai cansar um pouquinho, né? De tanto assinar. Mas tomara, né? Tomara que, né, o pessoal tenha grande aceitação, assim como foram as outras, né? E venda bastante, né? Sem dúvida nenhuma. Pra gente, eu sempre digo, questão de foto, você autografar uma camisa é o reconhecimento de um trabalho, porque todos nós, na infância, nós fomos fãs de alguém, né? De ter, assim, a vontade de chegar perto de alguém que tem notoriedade, né? Que fez algum trabalho, né? Que o futebol, principalmente, que é uma paixão, né? Então, você sempre tem que estar pronto para atender essas pessoas com o maior carinho. Você falou um pouco, né, da sua chegada aqui no clube. Eu queria que você falasse se você lembra como é que foi receber a notícia do interesse do Náutico, como é que foi chegar aqui na cidade, como é que o Cuca lembra desse momento? Eu lembro que eu fui oferecido, né, para os outros times aqui em Recife, né, mas eu sempre digo, eu não tiro a razão dos outros times do Santa Cruz e do Sport, né, que não aceitaram, né, o meu nome. Pô, porque ninguém conhecia o Cuca, né? Eu vim para cá porque o Júlio Espinosa, né, falecido Júlio Espinosa, que foi quem montou aquele time em 2001, ele foi me ver jogar. Amando num time lá de Santa Catarina, ele foi me ver jogar numa partida lá e gostou muito. Quando falaram o nome dele, prontamente ele aceitou. Ele disse, pode trazer que eu conheço o Cuca. E aí eu vim um desafio novo, né? Não, assim,
sabia que o Náutico era um time da capital e eu sempre sonhava em jogar num time de massa com bastante torcida. E né, teve aquela história que o pessoal falou que eu tinha 1,80 m, 18 anos, né, vindo lá do Rio Grande do Sul, era centroavante. Pô, quando eu cheguei aqui no corredor, sempre quando eu venho no corredor eu lembro. O José Silvério, né, foi o primeiro cara que me entrevistou. Ele disse, daí estava eu e o Turato, porque nós já tínhamos jogado junto, e ele disse, ei, peraí, tá chegando aqui o atacante que o Náutico contratou, mas peraí, esse cara aí não tem 1,80 m não, ele é um pouco maior que eu. Daí disse, não, sou eu mesmo, assim. Falei das minhas características para ele, né? Quando o fato marca, é bacana demais. O tempo passa e a gente não apaga da lembrança. Olha que já se vão 22 anos. Foi no ano de 2001. O Náutico anunciou a contratação de Cook, jogador artilheiro, atacante, de 1,80 m, que vinha para resolver os problemas de falta de gols do Náutico. E eu, José Silvério, fui o primeiro repórter de Pernambuco a entrevistar Cook. E olha, eu fiquei de queixo caído. Porque quando eu fui me aproximando, vi que Cook não tinha 1,80 m. Era 10 centímetros só mais alto do que eu. Eu disse, cadê o cara de 1,80 m? E Cook se danou a fazer gols, mesmo com a sua estatura não tão elevada como foi decantada, e fizemos uma grande amizade. Eu sempre o respeitei e ele sempre me respeitou muito. É tanto que ele lembra desse fato com carinho, com respeito, de ter sido eu o primeiro repórter de Pernambuco a entrevistá-lo quando da sua chegada. Cook, um abraço para você, felicidades, Deus abençoe, e é como eu disse no começo, quando o fato é importante, o tempo passa e a gente não esquece. Um grande abraço, Cook. E foi que a gente teve uma rápida adaptação, eu acho por conta dos jogadores que eram jogadores que estavam querendo um lugar ao sol, não tinham jogadores de nome. Depois que veio o Marcelo, daí veio o Lima, mais tarde, né, o Wallace e o Sangalete. Então, mas no início não tinha. Então, acho que por isso teve essa adaptação bastante rápida. E a comissão técnica também na época, eles foram muito inteligentes. Como ninguém tinha jogado junto, eram trabalhos físicos pela manhã e só coletivos à tarde. Isso ajudou muito na questão do entrosamento daquela equipe. Então, quando começou os campeonatos, a gente fez uma boa Copa, né, do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Eu lembro que os treinos também eram abertos e o pessoal sempre comparecia, e aquilo ajudou muito. A questão do treinamento, o torcedor um passa para o outro, não tinha essa questão que é a facilidade que é hoje que tem a internet, né? Era bem diferente o meio de comunicação, mas essa questão aí ela ajudou muito e graças a Deus se contribuiu para que a gente pudesse construir uma história. Você falou, né, que você chegou rapidamente, se adaptou, estreou, né, logo sendo campeão pernambucano e sendo artilheiro do campeonato. Como é que foi para você começar a sua história no Náutico, logo conquistando esses objetivos? Eu vim assim muito determinado, né? Porque eu tinha parado de jogar futebol. Eu trabalhava com meu tio, trabalhava no ramo de informática na empresa dele. E quando surgiu a proposta lá do Inter de Lages, eu disse, tio, mas eu vou me dedicar, eu vou ser um atleta profissional, largar tudo. Quando eu cheguei aqui, né, claro, você vai ali na praia, o cara veio do interior do Rio Grande do Sul, tem que conhecer a praia, a Boa Viagem, que eu sempre escutava falar. E aí a rapaziada, o pessoal falava muito dessa questão da noite, cuidado com a noite, aqui é muito perigoso, Recife, né, lá não é fácil aqui. E foi que eu lembro que realmente eu só me dedicava ao trabalho. Tive 2 vezes que eu saí assim com meus colegas, né, mas eu era muito dedicado ao trabalho, por isso também mais um passo desse que deu o porquê de dar certo, porque eu dediquei só ao trabalho. Então, trabalhando, sempre com humildade, né? Não adianta, com futebol você tem que ter os pés no chão, porque hoje você faz 2 gols, amanhã depois você perde 3 e acabou, né? Cada dia você tem que estar provando algo mais para si, né? Dando resposta aos seus familiares, às pessoas que gostam de você. E principalmente com o passar dos anos, né? Que quando estava aqui, torcedor, né? Porque assim, o jogador, ele não tem a ideia do que os torcedores, tem torcedores que fazem para estar ali naquele final de semana aplaudindo ele. Tem torcedores que batalham a semana inteira para conseguir aquele dinheiro para vir aqui para o campo. Então até isso a gente tem que botar sim a mão na consciência e trabalhar em prol dessas pessoas, né? E claro, com isso você vai crescendo profissionalmente. Foi isso que aconteceu na verdade, né, comigo. Sempre trabalhando, sabia onde chegar, mas sempre com os pés no chão. Ainda em 2001, principalmente com a artilharia, eu acho que você já começou a se tornar um dos grandes ídolos, né, do Náutico. E aí
ficando ainda em 2001, eu queria saber se você lembra como é que foi o seu primeiro gol vestindo a camisa do Náutico. Foi um amistoso, né? Contra a Cabense aqui. Eu só não lembro direito se foi o Dordival, acho que ele fez o lançamento para mim. E eu entrei entre os dois zagueiros, driblei o goleiro, fiz o gol aqui nessa barra onde ficava o placar. Depois teve a estreia, né, com o Vitória de Santo Antão. Nós estávamos perdendo o jogo de 1-0. Nós tivemos o Fabiano, que foi expulso, o lateral, e a gente virou o jogo. Aí foi uma tabela dentro da área, eu puxei e chutei de esquerda. E no final do jogo, o Marcelo Passos pela direita, deu um chute cruzado, eu fiz a leitura e fiz o segundo gol. Foram 2 gols ali, né? Já na terça-feira também, pela Copa do Nordeste, que eu fiz também lá no Botafogo da Paraíba, né? Um gol muito bonito de fora da área, chute de esquerda. E os dias foram se passando e o Cuca fazendo gol, né? E se estabelecendo, né? Se estabelecendo, mas assim, nunca deixar assim de trabalhar, sabe? Sinto muito o trabalho das pessoas que estavam ao meu lado, assim, que me incentivavam e me davam muita força. Avançando um pouquinho no tempo, indo para 2002, você falou, né, rapidamente que lembra do dia da final, que foi no mesmo dia que a seleção foi pentacampeã, mas eu queria que tu falasse o que é que tu lembra daquele campeonato, né, o Náutico sendo bicampeão pernambucano. Eu dei a saída aquela para a Coreia e voltei, né? Eu peguei o jogo da Águia, peguei o jogo do Central, que eu fiz os 2 gols lá, e fiz o jogo de virada lá, que a gente tava perdendo o jogo lá no Central, e aí numa jogada de contra-ataque, quem fez a jogada foi o Ludemar, me deu para trás e eu fiz de esquerda. E o segundo foi um lance de pênalti aos 48 do segundo tempo. E aí a gente veio jogar, a gente estava na frente de Sport Santa Cruz e tinha 2 clássicos, e a gente empatou os 2 clássicos. E nesse clássico, do Santa Cruz, o clássico que a gente ganhou o turno, o Santa teve os jogadores expulsos e a gente não conseguia furar aquela retranca. E teve um lance muito marcante que eu me lembro, dentro perto do pênalti, um bate e rebate, a bola sobrou não sei se era Maurício Pantera, não lembro o nome do jogador de Santa Cruz, sobrou, ele chutou e o Gilberto fez uma defesa, encaixou a bola de lado, assim, se jogando, pegando uma bola firme ali pertinho da pequena área, né? Foi um lance assim que culminou com a nossa vitória, né, naquele primeiro turno. Aí joguei todo o segundo turno, fui vice-artilheiro ainda do campeonato. O Júnior Amorim, que fez 12, e eu fiz 9 gols, né? Um jogo muito aqui abaixo de muita chuva, que nós ganhamos em 17 minutos, a gente fez 3-0. Teve o lance do pênalti que o Antônio André, se eu não me engano, que era o árbitro, não deu, né, que o Sandro Blume joga lá dentro da rede, né, depois de uma defesa que o Nilson fez muito bonita numa cabeçada. E a gente foi nesse domingo para a final, lá do Arruda. E eu acho que, não sei, no primeiro tempo, assim, a gente entrou disperso. Pouco disperso. E o Muricy, ele deu uma chamada muito bonita na gente no vestiário. Cobrou mesmo, uma cobrança muito ríspida. E já nos primeiros minutos assim do segundo tempo, deu uma cabeçada, o Nilson pega e o jogo vai se desenhando pra gente novamente, né? Pela aquela mexida que o Muricy deu na gente no vestiário. Aí tem o lance da arrancada, que eu dou ali do lado do campo no banco, sirvo fumaça e ele dá uma chapada sensacional que o Nilson não foi indefensável, e ali a gente estava decretando, né, o nosso bicampeonato. Só que teve um lance antes, estava 2-0, o Santa Cruz tinha um meia esquerda, Neto, que ele veio do Palmeiras, passou até pelo Náutico no Brasileiro depois, e deu uma falta na entrada da área, e o Júnior Amorim foi bater, só que ali era o Neto, ali era um perigo grande, o Júnior bateu por fora, ali também foi um alívio, mas logo depois a gente fez o gol e se sagrou bicampeão estadual. Você falou, né, que você deu uma pequena passagem pela Coreia. Quando você você já tinha sido artilheiro, destaque no Náutico, né? E você escolheu voltar para o Brasil e escolheu voltar para o Náutico. O que te fez escolher voltar para o Náutico? Foi essa já idolatria que você tinha, como o clube lhe abraçou? Pela identificação já, né? Porque eu tinha propostas dos outros clubes já, logo que eu fui campeão estadual, né? E antes, né, do término do campeonato já, as pessoas já me procuravam, né? Devido à questão dos gols chamar a atenção, né? Mas assim, muito profissionalmente as pessoas vinham falar comigo, nunca me expuseram na mídia que fulano tá almoçando com tal cara em tal restaurante. Nunca foi dessa forma. E o Náutico já tinha identificação, né? Foi o clube que me abriu as portas, né? E eu optei por voltar para o Náutico e já
naquele ano ali, eu já tinha, assim, um plano, né? Um plano de carreira, que depois que parasse eu queria trabalhar, né? Trabalhar no Náutico. Ou seja, dificilmente eu sairia do Náutico, né, para vestir uma outra camisa, né? E graças a Deus, né, foi o que aconteceu. 6 meses, uma experiência muito boa lá na Coreia. Não jogava que nem aqui. Eu ia botar na cabeça de um cabeça dura que você tinha período de adaptação. Tinha jogado, se eu não me engano, 65 jogos aqui no Náutico no ano de 2001. Fiz 43 gols. E quando chega lá, você tem que passar por um período de adaptação, mas ninguém conseguia colocar isso na minha cabeça. E aí, para mim, eu só passar no banco dia 28 para receber também não gostava. Não atuava, não estava ajudando. Resolvi voltar e voltei pro Náutico e, né, eu fiz a escolha certa. O Zé Teodoro, ele fez um grande time. O Nilson, né? O Carlos Alberto, o Batata, esse eu tô falando esse titular, assim, né? O Batata, o Lima e o Marquinhos, que hoje é cronista. Jogava-se com 2 volantes, Luciano, Totó e Chicão. Aí você jogava com 2 meias, Marco Antônio e Gil Baiano. Aí tinha eu, Jorge Henrique, tinha o Almir Sergipe, né? O Mendes, tinha o Henrique aqui de Igaraçu, zagueiro. Tinha o Luciano Totó, da casa também, uma gurizada muito boa. Era um grupo bom, o Wanderson. Entendeu? O Náutico tinha um grupo muito, muito forte e jogar com aqueles caras era muito fácil. Os caras jogavam muita bola. Gil Baiano, Marco Antônio vindo de São Paulo, então com 18 anos, né? E a gente tinha um grande time. Não teve uma campanha muito boa no primeiro turno, né? Que a gente até levou uma chamada aqui dentro, nesse intervalo do primeiro para o segundo turno, mas todo mundo estava ali para vencer. E o segundo turno a gente deslanchou. Grandes jogos, grandes apresentações, né, regida aí pelo Marco Antônio e pelo Gil Baiano, né? Os líderes daquele time eram o Nilson, o Batata, ali o Lima. Puxavam muito a orelha da gente. Eles não deixavam a gente ter muita, assim, folga, nada, né? Eram caras experientes. Batata vindo do Corinthians, não o Lima pelo histórico de carreira que teve, então nós obedecíamos muito eles, sabe? Foi um grande time, né? Um dos melhores times que eu joguei aqui dentro do Náutico e se sagrou campeão após uma derrota, né? Uma derrota em casa e realmente ela foi muito dolorida, foi 1-0, mas que a semana inteira a gente se preparou. A gente se preparou para aquele jogo de domingo, né? E eu lembro até hoje o Marco Antônio, quando voltou agora pro Náutico, ele me chamou no canto e disse: tu lembra aquela história no vestiário? Eu falei: eu lembro. E eu narrei a história para ele, que foi o falecido Robertinho. E é incrível, não é que ia contar depois que aconteceu, mas na época nós não tínhamos câmeras dentro do vestiário, então era só a gente que estava ali. Nós subimos do campo, do aquecimento, e quando nós fizemos a oração, e o Robertinho, ele pediu para que todo mundo se deitasse no chão. E ele nunca falava, ele não era um cara de falar, e ele narrou o jogo todinho. Ele disse assim: a gente veio aqui, imagina aquele pessoal todo que está lá fora de Santa Cruz, agora vocês imaginam seus familiares, estão em casa esperando uma resposta de vocês. Começar o jogo, primeiro lance do jogo, vocês fazerem um gol. Bate o centro, roda mais um pouquinho, vocês fazem outro gol. E nós vamos subir aqui, nós vamos estar ganhando 2-0. Vai vir aqui no intervalo, o Zé Teodoro vai dar as instruções para vocês. Nisso a torcida do Náutico, ele disse, já vai estar inflamada, né, que não tinha muita gente no estádio. Foram depois, no segundo tempo. Vai começar o segundo tempo, vai girar, vai rodar e vocês vão fazer mais um gol, 3-0. E depois do jogo todo mundo vai estar aqui comemorando, se abraçando, ligando para seus familiares. É que é uma pena, eu disse para o Marco Antônio, Marco, é uma pena que nós não tenhamos esse relato em vídeo, porque aí as pessoas iam ver o que aquele cara falou antes da gente entrar em campo, sabe? Que relatou toda a partida, eu nunca tinha presenciado, visto uma coisa daquela. No vestiário, assim que a gente voltou do aquecimento, finado Robertinho, auxiliar do Zé Teodoro, esperou todo mundo se trocar. E aí pediu 2 minutinhos pro Zé antes da gente fazer a oração, antes de subir pro campo. E aí pediu para todo mundo deitar no chão, fechar os olhos e começou a contar uma história, imaginando como poderia ser aquele jogo. E aí ele foi percorrendo 1 a 1, né? Desde o Nilson, passando por todos os jogadores, falando características positivas, o que podia fazer no jogo e como seria aquele jogo. E ele, por algo divino, algo dos céus que tocou o coração dele, que ele de fato trouxe um cenário novo com a minha história, marcou a minha vida, marcou a minha carreira. Então eu levo o Náutico
dentro do meu coração. Cara, é um cara fantástico também, o Robertinho, que ajudou muito o Zé Teodoro, depois trabalhou com o Abel, né, foi campeão no Inter Mundial, então foi um dia muito mágico aquele, porque saindo de 1-0, o time que o Santa Cruz tinha, Iranildo voando, Luciano Totó, ele anulou o Iranildo, Zé Teodoro surpreendeu que o Gil foi expulso com o Djalma aqui e colocou um atacante, colocou o Almir Sergipe em vez de colocar o meia, né, surpreendeu para ir para cima mesmo, é porque o time na verdade ele tinha qualidade e graças a Deus deu certo. Esse relato, né, essa história que o Robertinho falou. Dentro de campo, ali durante o jogo, quando aconteceu o primeiro gol, logo depois do segundo, como ele tinha dito, vocês conversavam entre vocês dentro de campo? Como é que foi esse momento? Entre a gente não, sabe? Era aquele momento de satisfação do gol, né? Que nós fomos lembrar assim depois do jogo. Jogadores do Santa Cruz, quando nós estávamos ganhando 3-0 já, eles olhavam pra gente e diziam: o que vocês aprontaram com a gente? Pra mim, falou disso não, a gente trabalhou pra estar aqui pra ganhar o jogo mesmo. A gente sabia que tinha muita qualidade e só ficou escutando as histórias, né? Durante a semana, você perdeu o jogo em casa, né? Natural que o time adversário, ele, né, infle seu ego, ele cresça mais, né? Claro, com toda a razão. Ganhou fora de casa, nos aflitos. E então, mas só que, às vezes, até como a gente foi meio, né? Eu digo meio relaxado. E quando você vai acordar, né? Com a expressão que a gente usa no futebol, a vaca já foi pro brejo e não tem como recuperar mais. E como é que foi para você aquele jogo, pela dificuldade que foi o jogo, né, por já ter perdido o primeiro jogo? O Náutico fazer em 3 minutos, já está ganhando de 2-0 e no segundo tempo você, de cabeça, fazer o gol do título. Tenho certeza que foi um título muito marcante para você. E como é que foi ser o autor do gol do título? Aquele time era muito bom, velho. Na verdade, aquele time era muito bom. Nós sabíamos que nós tínhamos uma força muito grande, né? Mas, claro, teve o revés aqui, talvez também para a gente não entrar com uma confiança muito grande, né? Aconteceu aquela derrota em casa. Mas teve durante a semana também aquela questão do Casa Valença, né? O Náutico ganhou os 2 turnos e eu brigava muito com o Carlos Alberto, né, presidente da federação, que depois se tornou um amigo meu, nessa questão que o Náutico já tinha ganho os 2 turnos e não precisava jogar. Então teve uma questão antes ali do jogo também, na concentração, né? Dizia, pô, aí os caras ficaram com medo que eu não ia jogar e teve uma reunião, o Zé Teodoro queria me tirar da concentração. Aí o Lima, o Batata e o Nilson foram conversar, aí eu conversei com ele. Ele disse, não, agora que eu vejo que vocês estão com medo, né, do Carlos Alberto, agora eu vou jogar. Eu vou jogar e a gente vai ganhar e eu vou fazer gol. E foi o que aconteceu, né? Assim, na verdade, né, o gol do título, né, Xaramba, eu assim, nunca, assim, eu sou o autor do gol, né? Eu ajudei, né? Ajudei a construir aquele título, né? Assim como todos os outros 3 que eu participei, eu tive participação, sempre fiz gols nas finais, né? Mas foi um dia, na verdade, foi um dia emblemático pra gente. Avançando mais um pouco também, né? A gente chega a 2006, você já era tricampeão, né, pelo Náutico, já tinha 3 artilharias também pelo Náutico e a gente chega naquela Série B, uma Série B super importante para o Náutico, né? O Náutico fez uma grande campanha que culminou com acesso para a Série A, depois de tanto tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que é que tu lembra daquela campanha, o que marcou para você, no final falar um pouco daquele jogo emblemático aqui nos Aflitos contra o Ituano. Aquele time, na verdade, né, também um time, pelo amor de Deus, fantástico. Um cara que eu admirava antes de vir para cá, o Nildo, é um amigo, tive o prazer de jogar contra, né, e o prazer de jogar a favor. Um meia fantástico. E um cara que eu acho que foi o único cara, eu acho, na minha vida que eu indiquei aqui no Náutico, foi o Felipe, que me pediram informações. E eu conhecia o Felipe, de ouvir falar, na verdade, que era um artilheiro lá do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele teve uma passagem no Figueirense, jogou contra nós, quando tiraram a gente, mas o Felipe era banco. Jogava Gilson Batata, o Felipe era banco na época. 38 rodadas, né? O Náutico precisava se estabelecer. Tinha ainda Betinho, tinha o Danilo Lins, também da base. Tinha mais alguns jogadores. Jaime, lateral esquerdo. Que Hélio dos Anjos, quando o Vicente machucou no jogo contra o Gama, ninguém imaginava que o Hélio colocaria o Jaime na lateral esquerda. Que era um guri da casa, né? E ele foi e aguentou o Rojão. Mas foi uma campanha muito bonita. Tinha o Atlético Mineiro também envolvido, né? Que acabou sendo campeão. E a gente conquistou a vaga no penúltimo jogo aqui contra o Ituano. Um jogo dificílimo.
Lá, o Ituano era comandado até por um grande alvirrubro, né, que é o Roberto. A gente empatou 1-1, gol do Netinho lá. Golaço, por sinal. Saímos perdendo. O lateral direito foi expulso com 17 minutos deles e a gente não conseguia jogar. Isso foi no primeiro turno. Teve jogos bonitos, assim, que marcam o jogo do Atlético Mineiro, aqui, que o Felipe ia ser substituído. Aí quando pegou a bola, o Felipe fez 3 gols, né, cara? Foi assim, marca muito a gente. A gente fez um jogo lá no Guarani, a gente foi 2-2. Eu fiz o segundo gol lá, foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Ameacei chutar e dentro da área caiu o goleiro e o zagueiro. Toquei para as redes. Teve um outro lance nesse jogo que eu sempre fui assim muito coletivo. Eu acreditava sempre muito no coletivo. E eu arranquei sozinho com o goleiro e o Felipe achou que eu não ia tocar para ele. E ele não acompanhou a jogada e eu servi ele. A bola passou na frente do gol, sem ninguém. Né, cara? Ele, mas chuta. Eu falei, não, pô, tu tá na... E a gente ainda do mesmo estado. Eu gostava só dele. Né? O cara que também me ajudou muito. Né? E como eu já estava há tempo aqui no Náutico, ele chegando, trouxe assim ele pro meu lado. A gente era uma dupla bastante afinada. Eu acho que foi a única dupla de 2001 até hoje, que eles eram ambidestros natos. Era o Cuca e Felipe. Teve Cuca e Thiago à esquerda, o Jorge Henrique muito mais direito, o Almir Sergipe também. O Almir Sergipe era um cara mais ambidestro nato também, mas era um cara, né, que ele estava no banco, né, que sempre nos ajudava quando entrava, né. Então, grandes atacantes, é um cara que ajudou muito, o Felipe, né, o Eduardo, o goleiro, era o Eduardo, né? Eu não consigo me lembrar aqui o lateral direito daquele jogo, eu não consigo me lembrar, eu sabia sempre o esquerdo. Não, Sidney. Era Sidney, né? O Leandro, que depois saiu daqui, foi pro Fluminense, ser campeão brasileiro com o Breno, foi a melhor zaga. Daí o Jaime que jogou ali. No meio campo nós tínhamos, né, tinha o Toso fazia parte, né, o Toso, o Luciano, aí o Capixaba, que fez aquele gol. E é incrível que naquele dia, quando entrou no vestiário aqui, ele falou para os roupeiros, eu não sei quanto vai ser o jogo, mas um gol é meu. Né? Quando eu recebi aquela bola ali perto no bico da pequena área, eu me lembrei muito um lance que eu tive em 2001 contra o Sport. Daí eu recebi no mesmo lugar e chutei em gol para fora. A bola pegou na orelha e puf, fora. Naquele jogo o Capixaba sozinho, era só dali, ele entrou com bola e tudo. Pô, Nildo, Sérgio Manuel, aí Cuca e Felipe que completavam, porque você vê os jogadores, né, jogadores de alto nível, Sérgio Manuel, campeão brasileiro, né? Então foi muito marcante aquele acesso, né, depois de 12 anos o Náutico ir para a primeira divisão, aquilo foi assim, fantástico. O Roberto Cavalo inicia, sai após uma derrota em casa e vem o Paulo Campos. Paulo Campos era um cara fantástico, né? Fez um grande trabalho, faltando 7 rodadas, daí o Paulo foi demitido, porque nós tivemos umas derrotas seguidas fora de casa, e veio o Hélio dos Anjos veio. Teve uma comoção muito grande no vestiário, no domingo, quando anunciaram a demissão do Paulo. E Hélio ficou sabendo disso. E a primeira coisa, quando ele chegou no vestiário, ele disse, eu não vou mudar nada do que o treinador estava fazendo. Né? Apenas colocar as peças e ver da minha maneira. Né? O futebol, falar para vocês, né, alguma coisa como eu quero que vocês joguem, mas eu não quero que vocês façam nada diferente do que Paulo fazia. E aquilo ele ganhou a gente. Faltavam 7 jogos, né? O primeiro jogo aqui foi do Marília, se não me engano, 2-1. De virada, o Marília era um calo no nosso sapato. Em 2003, 2004 ele tirou a gente e ali o Hélio dava aquela arrancada. Olha, que ótima oportunidade fazer esse vídeo, fazer essa homenagem ao Cuca. E naturalmente eu sei que o Cuca tem grandes lembranças do nosso trabalho em 2006. E ele foi muito feliz em lembrar da minha chegada no clube, substituindo o Paulo Campos, que vinha fazendo um trabalho brilhante, feito de todos os jogadores, de todo o elenco. Eu lembro que na primeira conversa que eu tive com eles, eu parabenizei o grupo, porque foi a primeira vez que eu vi, no meu tempo de futebol, ver um grupo tão triste, tão chateado com a saída de um treinador. E eu aproveitei aquilo sim, porque falei para eles que era sinal de que eu estava chegando no lugar de profissionais sérios, competentes, vencedores e, acima de tudo, gratos.
E isso facilitou muito o meu trabalho. A adaptação ao grupo foi tranquila, porque também tínhamos trabalhado com o Nildo no esporte, com o Sérgio Manuel, e o Cook sempre o expoente de um grupo, capitão, acima de tudo, exemplo. E naturalmente aconteceu isso sim. E eu falei para o grupo que a partir dali eu estava ali para ajudar, para complementar essa jornada de 7 jogos em busca do acesso do Náutico. Em 2006. Conseguimos um trabalho brilhante iniciado pelo Paulo Campos, brilhante principalmente com seus jogadores, com a direção por trás dando um apoio muito grande. E o Cook, na minha visão, deu também um grande exemplo de profissionalismo e de amor à causa, ao jogar num jogo decisivo contra o Ituano, praticamente sem condições nenhuma. Eu tive uma lesão no jogo do Gama. O cara pisou numa arrancada aqui no primeiro tempo, ele pisou no meu tendão, esteira de trava, e abriu meu calcanhar todinho. E juntamente com isso veio, né, o entorse do tornozelo. Daí eu continuei no jogo. No intervalo os caras queriam que eu saía. O Hélio pediu, falei, não, posso sair não. A gente acabou ganhando de 1-0. Gol de pênalti do Netinho, sofrido pelo Felipe, né, aqui na goleiro na barra do counter. Fomos jogar o jogo lá no Avaí. Mas como eu não tinha condições, eu fiquei tratando o tornozelo e o pé, né, que estava aberto, né. Joguei com o pé totalmente aberto, né, da ferida que o cara fez. Depois fui levar ponta, depois desse jogo do Gama. E aí fiquei tratando, né? Na semana do jogo, continuei tratando, assim, pouco assim treinei. E aí no último dia, né? Daí até o Hélio pensava que eu não iria jogar, por conta do jeito que estava. O tornozelo ainda estava inchado, edemaciado, e por conta da lesão. Aí eu disse, não, vamos embora, que é um jogo muito importante, né, pra gente, né? Pra gente aqui marcar de vez o nosso nome na história, conseguir o acesso. E graças a Deus a gente fez um grande jogo. Primeiro tempo errei um gol, que o Nildo dá uma casquinha de cabeça, domina a bola dentro da área, ela quica, eu vou bater no bate-pronto, ela vai lá em cima. Mas no intervalo, aqui a gente voltou, aquele negócio, aquela tensão toda. O Hélio falou uma coisa pra gente. Ele disse, eu dou 15 minutos para vocês fazerem um gol. Mais nada, ele não falou mais nada. E posso ter certeza que vocês vão fazer. E foi logo no início do segundo tempo, que deu aquela jogada e eu servi o Capixaba para o gol e depois o Felipe. Né? O Felipe, ele fecha a conta num chute de esquerda cruzado, né? Fazendo a festa do torcedor que compareceu em massa. Deu muita força para a gente naquela segundona. Os jogos eram todos lotados aqui dentro. A torcida abraçou mesmo o time, empurrando todos os jogos. Perdemos, acho que foi o único que foi para o Vila Nova mesmo, na saída, né, do Roberto Cavalo. O restante a gente ganhou, teve muito mais vitórias do que empates aqui dentro. Mas foi um jogo emocionante para a gente, sabe? E conseguir aquele acesso depois de 12 anos. E aquele grupo, né, nós tínhamos o Eduardo também, puxava muito à frente ali, o Nildo, o Capixaba, o próprio Sérgio Manuel, né, eles puxavam muito o processo, né, as lideranças, eles eram os nossos líderes, a gente via eles como espelho, e tudo que eu fiz assim valeu a pena, sabe, porque eu sempre sonhei em ser um jogador de futebol, ser ídolo de uma torcida, num time grande da capital, e eu realizei esse sonho, com muito trabalho, graças a Deus, né, com muito trabalho, muita humildade, procurando sempre ajudar as outras pessoas, né? Então, assim, claro que você poderia ter feito muito mais. Eu cito sempre para o funcionário do Náutico, que teve um ano que a gente fez uma ação e de um bicho que a gente ganhou num jogo, a gente deu uma casa para um funcionário, que ele não tinha, né? Morava de aluguel até então. E eu fico, assim, na hora você não tá jogando, não tá atuando. E eu disse pro colega meu, que é funcionário, trabalhava na época, eu disse, eu fico assim triste e não ter feito mais ações como essa, de ter puxado mais ações como essa que a gente fez, né, lá em 2005 para um funcionário da casa. Então, o futebol, você tem que fazer o seu lado, mas você tem que procurar fazer coisas boas, plantar, né, uma semente boa, plantar uma semente legal para que você possa colher algo bom no futuro, ter portas abertas, aonde você chegar, né, eu acho importante é isso, você ser reconhecido pelo seu trabalho. Perder, ganhar, empatar faz parte do espetáculo, a gente chora,
a gente sorri, comemora, né? Tudo faz parte do roteiro, né? Das nossas vidas, né? Mas o importante é isso aí, você olhar para trás e ver que você fez muita coisa boa. Você levou alegria para os corações das pessoas, né? Então você deixou um legado dentro do clube. Fui o atleta que mais vestiu a camisa do Clube Náutico Caparibe. Isso não é questão de vaidade, mas para mim é um feito muito grande, né? Passei o meu amigo Lorival, que lá no Sul quase a gente jogou contra quando eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar futebol lá em 93, que ele andava lá para o Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem uma história, graças a Deus, uma história muito bonita, muitas amizades boas, né? Então eu acho que a vida da gente é isso, né? Você está atuando, e eu falo para os meninos, às vezes o jogador, ele está atuando, ele não vê o que acontece ao redor dele. Que hoje você está fora, então procuro dar muito conselho. E nas armadilhas que eu caí, porque não tinha quem me ensinasse, né? Não tinha quem me desse orientação do que é o futebol, do mundo do futebol, né? Como você deve proceder. E hoje eu passo muito isso para os atletas, né? E tem muita gente que escuta e hoje está de férias no futebol, graças a Deus, né? Como eu costumo dizer, tem uma carreira consolidada, né? Então eu acho que é isso, você tem que procurar fazer o bem, né? Tive pessoas assim fantásticas que eu, como um jogador, um cabeça dura, não via, porque você está ali atuando, e eu falo para o jogador que o jogador às vezes se acha autossuficiente, você acha que sabe de tudo, e não é verdade, né? Eu tenho uma família, graças a Deus, que para mim eu estava rodeado, assim, era uma ilha rodeado de pessoas boas, de exemplos para mim, né? Que eu sempre dizia para a avó, quando a avó ainda estava viva, que se eu atentasse para isso, não fosse tão cabeça dura, eu seria um ser humano muito melhor, seguindo o exemplo dos meus familiares, das minhas tias que me criaram, ajudaram a me criar, tia Raquel, tia Eva, a minha avó, o meu tio Paulo, o tio Kleber, tio Adão, né? Meus dois primos, o Michael e o Gibran. Eu acho que eu seria um ser humano muito melhor, mas graças a Deus, assim, eu fico feliz de tudo que construí, né? As pessoas, eu tenho um filho, né? O Arthur, procuro passar muita coisa para ele também. A minha atual esposa, Vanessa, que através dela, graças a Deus, Deus colocou ela ali como um instrumento para que ela me puxasse, mandasse ir para uma sala de aula. Hoje sou formado em fisioterapia, graças a Deus, né, que colocou ela como um instrumento na minha vida e que ela me deu muita força, porque eu fiquei 24 anos longe de uma sala de aula, então não é fácil você voltar aquela rotina de estudos, mas graças a Deus também eu consegui. O Cuca sempre teve muito amor pelo que ele faz no Náutico, dando suporte como auxiliar técnico. Mas ele também sempre se lamentava por não ter concluído seus estudos, ter uma graduação. Então eu sempre tentei encorajá-lo nesse sentido. Embora eu e muita gente, né, incentivasse para ele fazer educação física e, quem sabe, seguir uma carreira como técnico, ele dizia que não queria, por conta do temperamento dele, que todos conhecem bem. E ele tinha muita admiração pelo curso da fisioterapia, né, devido às lesões que ele teve. Ele viu o quanto a fisioterapia foi importante para a sua recuperação. Então eu escrevi ele no supletivo, mas no dia da prova ele disse que não encontrou escola, acabou não fazendo, porque ele dizia que não queria apenas fazer uma prova e pronto. Ele queria voltar a estudar, né, para poder concluir seus estudos. Então eu matriculei ele no EJA, né, que é um programa para jovens e adultos, e daí ele pôde estar finalizando o ensino médio, né, como era desejo dele. E posteriormente ele teve uma oportunidade, ganhou uma bolsa de estudos na faculdade, no curso de fisioterapia, que era o que ele queria. E ele entrou na graduação e conseguiu concluir aí seu curso com muita maestria, graças a Deus. Então hoje ele está aí, 90% fisioterapeuta, né, só aguardando a liberação da inscrição dele do conselho. E, amor, eu queria te dizer que eu tenho muita admiração por você, por toda a sua coragem, né, de, depois de tanto tempo sem estudar, enfrentar aí novamente, né, uma universidade. E você sempre foi assim, né, batalhou pelos seus sonhos, no futebol não foi diferente, você sonhava em ser jogador.
e hoje você aí tem um grande reconhecimento, é tido como ídolo de um grande clube, que é o Náutico Capibaribe, e eu desejo muito sucesso para você, que Deus lhe dê sempre muita sabedoria, né, para trilhar aí os seus caminhos profissionalmente. E você merece, né, essa e tantas outras homenagens. Eu realmente queria conseguir descrever em palavras o sentimento que você tem pelo Náutico, todo o teu amor, mas só realmente quem convive, quem tá perto, é que consegue entender um pouquinho do que eu tô falando, né? E parabéns por tudo, pela essa tua dedicação, pelo teu comprometimento, né, pelo teu empenho. Eu sei que você sempre dá o seu melhor, seja em qual for o seu papel ali no Náutico, você tá sempre a postos para ajudar. Te admiro muito, te amo. Então tem muitas pessoas assim que às vezes você até esquece de citar uma pessoa ou outra, você, pô, quando termina um programa, um negócio, você, pô, esqueci de citar aquela pessoa. Mas eu tive assim, ó, muitas pessoas, muita gente torcendo a meu favor para que eu desse certo, né? Porque eles viam, claro, você tinha aquele jeito explosivo e tal, mas viam o coração da pessoa, que é bom, e graças a Deus, assim, eu tive muito, tenho muito a agradecer a Deus, né? Pela história que foi construída aqui dentro do Clube Náutico Capibaribe, e para mim é um privilégio. É um clube centenário, né? Isso aí ninguém apaga essa história, que nem eu falo para os meninos. Procurem fazer coisas boas. Fiquem marcados por fazer coisas boas dentro do futebol. Se preparem, porque muitas vezes muitos não conseguem chegar ao topo, né? É isso que eu bato na tecla, a questão de estudar, que eu também era um cabeçudo, achava que não dava para estudar, mas dá para estudar. Ainda mais hoje que tem a questão online, né, que você pode fazer uma faculdade à distância, que vale muito a pena, buscar conhecimento, sabe? E isso que é interessante, assim, eu fico muito feliz por tudo que eu fiz aqui dentro desses anos. Como você falou, Cuco, você deixou, sim, né, o seu nome marcado na história do clube, mas falando dentro de campo, 2019 ainda não foi o último capítulo, porque em 2018, né, reabertura dos aflitos, você teve o seu jogo de despedida, né, você trouxe seus amigos, jogadores que foram campeões com você. Eu queria que tu falasse um pouco da importância, do significado que foi para o Cook vivenciar aquele momento. Cara, aquele dia foi um dia, assim, ó, além de tantos outros, um dia muito marcante na minha vida, claro, né? No homenageado da tarde, mas pelos meus companheiros, que as pessoas que eu digo, que as pessoas que me ajudaram a crescer profissionalmente, né? Aqui dentro de campo, construir uma história. E infelizmente, assim, como eu citei antes, eu não consegui assim trazer todo mundo, né? Todas aquelas pessoas que me ajudaram nos anos que eu estive dentro de campo. Muitos não puderam vir, mas a gurizada que veio, o próprio Muricy compareceu aqui também com a gente, um cara fantástico, um baita treinador, tanto é que, né, onde chegou, né, o cara é no São Paulo, multicampeão, um cara fantástico. E a gente ficou muito feliz, o grupo de jogadores ficou muito feliz com a presença dele. Mas os meninos, eles agradeceram aquele dia, eles agradecem até hoje, né? Eles pedem por mais dias como aquele, né? E aquilo foi muito, muito legal, acho, tanto na nossa vida, nas nossas vidas, como no Clube Náutico Capibaribe, porque você vê pouco aquilo acontecer. Você trazer os ídolos do passado, pessoas que fizeram história, marcaram na história do clube, né? Porque todas as pessoas ali têm um carinho muito grande pelo clube. Jogadores depois se emocionaram, depois o jogador agradecendo ainda, depois do jogo, na semana, o pessoal ligando, agradecendo por aquela oportunidade. Mas foram eles que plantaram aquilo, né? E como eu digo, né, faltou, claro, muita gente ali, porque a gente não tinha condição de trazer, na verdade, todo mundo, mas foi um dia fantástico e eles agradecem. Sim, antes de entrar em campo, eu disse para eles, vocês vão ver quanto os torcedores, eles ainda admiram vocês. E aí os caras ficaram meio assim, e terminou o jogo,
Aí eles falaram, poxa, a gente não imaginava que o torcedor ainda tinha tanto carinho pela gente, né? Tanto é que trouxeram filhos para ver ainda que o pessoal aplaudindo, toda aquela galera. Foi um dia realmente muito emocionante e que não sai da nossa memória. A gente tem ali o seu armário eternizado e eu queria que você colocasse essa camisa que foi feita em sua homenagem e você colocasse ela ali.